Bom dia, shalom e graça e paz a todos, em nome de Jesus. Novamente estamos gravando esse vídeo e dando continuidade ao nosso estudo de Jeremias. Dando continuidade dentro desse livro das propostas do Senhor, as profecias profetizadas, as profecias clássicas que foram profetizadas ao povo de Israel antes do exílio e durante o exílio. E tão tremendo que, dando continuidade ao nosso estudo, o capítulo 29, nós vamos ler uma carta de Jeremias escrita aos cativos da Babilônia. E nós vamos ver que essa carta, ela vai trazer dados muito importantes. Por quê? Para que nós possamos entender esta carta, e ela diz assim: são estas as palavras da carta de Jeremias, o profeta, enviado de Jerusalém ao restante dos anciões do cativeiro, como também aos sacerdotes, os profetas e todo o povo que Nabucodonosor havia deportado de Jerusalém para a Babilônia. Mas vamos lá para o verso 10. Assim diz o Senhor, era o conteúdo desta carta: logo que se cumprir para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando-os a trazer-vos para este lugar. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor. E tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos dei para o exílio. Então é interessante que essa carta, ela é endereçada aos profetas, você vai ver lá no início. Esse é um tempo que Israel está vivendo em cativo. E no meio dos cativos, levantaram-se falsos profetas, que profetizavam que Nabucodonosor iria libertar todo o povo de Israel em 2 anos. Falsos profetas que se levantavam para profetizar o que exatamente o povo queria, que os religiosos que estavam cativos queriam ouvir. E nós sabemos que a vontade do Senhor é de que o povo vivesse e fossem desfrutar dos erros que eles tinham feito, porque nós sabemos que todo pecado tem uma consequência. Mas o povo havia pecado e não tinha entendido, e pensando que tudo que estava vivendo não era em função do seu próprio pecado, da sua própria culpa, da sua própria desobediência a Deus, da sua própria rebeldia com Deus. E esses profetas profetizavam que Nabucodonosor iria libertá-lo, soltá-lo em 2 anos, e várias vezes profetizaram isso. E Jeremias então se levanta, para confrontar esses profetas. Jeremias cria uma canga de madeira que coloca ao seu pescoço, e ele vai até esse profeta, ele vai até ele e mostra a vontade de Deus, e Jeremias confronta os profetas da época, dizendo: vocês estão profetizando a vontade do homem, mas qual é a vontade de Deus? Porque a vontade de Deus é de libertar-se, mas há um tempo, porque assim como essa canga está em meu pescoço, isso é a nossa culpa, a culpa do pecado, a consequência dos nossos erros, a consequência do povo de Israel. E diz que os profetas da época quebraram aquela canga.
ao ponto de entristecer, de não entender que exatamente Jeremias estava falando para eles que era necessário que houvesse arrependimento do povo. É necessário que o povo entenda que eram eles mesmos que tinham provocado a Deus e que, por conta disso, Deus o permite que Nabucodonosor levam todo Israel cativo. Jeremias se entristece e ele sai da presença desses profetas. Mas diz que Deus encontra Jeremias caminhando e diz: Jeremias, faz uma canga de ferro, a qual o homem não pode destruir, a qual ninguém pode destruir. E vai lá e mostra para esses profetas, ou para esse profeta, que o profeta Ananias, que ele quebrou a canga que era de madeira, mas eu colocarei sobre ele uma canga de ferro. E ainda mais disse para ele que ainda esse ano ele vai morrer. Diz para ele isso. E escreve esta carta para o povo de Israel, que ao passar a 70 anos, e aqueles que então passareis a me invocar e orar a mim, eu os ouvirei. No meio da tribulação, no meio do cativeiro, aqueles que passares a invocar e orar a mim, eu ouvirei. Aqueles que me buscarem, buscar de todo o coração, eu os ouvirei. E diz que Jeremias voltou novamente e falou para o profeta Ananias. E diz que naquele mesmo ano, Ananias, ele vem morrer. Que ilustração, que palavra que vai trazer para nós nos nossos dias. A palavra, ela vem denunciarmos o nosso pecado. E neste mundo nós estamos cativos pelo pecado, cativo pelo engano. A palavra de Deus fala lá em Mateus 24, que nos últimos tempos se levantarão falsos cristos, falsos profetas, e enganarão a muitos, e enganarão inclusive os crentes, enganarão muitos daqueles que conhecem a palavra de Deus. Mas a palavra de Deus, lá, capítulo 29 diz: então, quando o meu povo então passar a me invocar e orar a mim, eu os ouvirei. Tem duas coisas que esse texto vem nos advertir e nos chamar a atenção para esses dias. Esses dias de peste, esses dias de doenças, esses dias maus, esses dias terríveis que estamos vivendo. A palavra de Romanos diz que todos nós pecamos e carecemos da glória de Deus. Nós estamos vivendo num exílio, nós estamos vivendo na Babilônia deste mundo. Mas diz que aquele que invocar a presença de Deus e orar a Ele, Ele vai nos ouvir, Ele vai te ouvir. E aquele que buscar o Senhor de todo o coração, buscar de todo o coração, Ele vai ouvir. Portanto, eu não sei o quanto é a tua dificuldade, vivendo nesse tempo onde a peste, a doença, o pecado, muitos profetas têm se levantado para dizer que você deve fazer isso, fazer aquilo, que você deve de pagar promessa, que você deve de acender vela, que você deve de fazer tantas coisas místicas. Você precisa só de duas coisas básicas. Você precisa passar a invocar e orar a Deus, e Ele vai te ouvir. Isso aconteceu com Israel. Quando o povo se voltou para Deus, Deus ouviu o clamor daquela nação e libertou aquela nação. E diz que quando passar-me a buscar-me, mas não simples buscar, eu buscar de todo o coração. O Senhor tem nos chamado para realmente nos converter de todo o nosso coração.
abandonar o pecado, abandonar as velhas práticas, abandonar os velhos hábitos, os velhos costumes. Deus tem nos chamado para nos livrar da Babilônia dos nossos dias, para nos livrar de todo o mal que tem confrontado-nos. Temos sido escravo de um mundo perdido, jaz no maligno. Mas o Senhor tem te chamado e me chamado para vivermos dias onde, como igreja, nós temos invocado a presença de Deus, temos orado, e talvez por isso que nós estamos aqui, você está aí, você não foi contaminado por esse vírus. Talvez você tenha até perdido o teu emprego, talvez você tenha passado por tantas lutas e dificuldades, mas eu quero te dizer, passa a invocar o Senhor, passa a orar o Senhor e Ele vai te ouvir. Busque o Senhor, procura a igreja, procura ler a Bíblia, procura te inteirar das verdades que estão escritas nesse livro, e o Senhor te ouvirá. E diz no verso seguinte, 14: serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Quantos de nós precisamos uma nova sorte, na verdade? Quantos de nós precisamos de sorte nesse tempo? Quantos de nós precisamos da sorte do Senhor? Portanto, toma essa palavra para a tua vida, toma essa palavra para o teu coração, toma essa palavra para a tua família, toma essa palavra para a direção da sua vida. Quero orar por ti, em nome de Jesus. Pai querido, eu quero te agradecer, Deus, pela tua presença em nossas vidas, Pai. Meu Deus, porque a tua palavra, meu Deus, tem sido uma nova oportunidade, Pai. A tua palavra tem sido uma nova oportunidade para as nossas vidas, uma oportunidade para os meus ouvintes, uma oportunidade para mim, uma oportunidade para a tua igreja e para esta nação, a nação brasileira. Por isso, em nome de Jesus, ouve, meu Deus, acode aqueles que estão em necessidade, em extrema necessidade, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, querido. Eu quero te agradecer por ouvir esse vídeo. Quero te convidar a te inscrever nesse canal. Ao longo dos dias, Deus tem me dado palavras para ser ministradas, e eu quero te convidar a te inscrever nesse canal. Preciso para que nós possamos ir mais longe, avançar, ampliar esse ministério de alcançar as almas. Eu preciso que você te inscreva, acione o sininho, colabore, ali, curta e coloque os seus comentários. Preciso de ler os seus comentários. Participe para outros amigos seus, vizinhos, colegas. Eu sou o pastor Ivan, pastoreio a Igreja Luterana da Renovação, ali de Canoas, Estância Velha, Rua Zumiro Gomes 97, bairro Olaria. Nossos cultos são quarta-feira às 20 horas e domingo às 19 horas. Mas estamos com nossos cultos reduzidos, nossos horários reduzidos, nosso grupo de pessoas reduzida. Mas nos procure, queremos estar orando por você, queremos ver você tendo a sua sorte em Cristo, a sorte em Cristo mais que vencedor, mudada para a glória do Senhor. Muito obrigado por você ter ouvido e participado. Leve mais longe essa mensagem, em nome de Jesus. Muito obrigado, para a glória do Senhor. Amém. Até a próxima.